Fala galera, beleza? Você sabe a diferença entre CAPEX e OPEX? Ambos são termos muito utilizados em TI, principalmente para comparar ambientes on-premise e ambientes em nuvem. Então nesse vídeo eu normalmente fico focado em AWS, mas nesse vídeo ele vai atender tudo, tanto a parte de cloud AWS, como Google, qualquer outra cloud, Azure, enfim, são termos muito utilizados principalmente na hora da comparação. Então é como você vê empresas, nosso foco é CAPEX, nosso foco é OPEX. Então eu vou falar um pouquinho de cada um e vou falar dos benefícios e qual eu prefiro. Mas claro que toda empresa tem a sua preferência. Mas enfim, temos o CAPEX, que é Capital Expenditure, e temos o Operational Expenditure, que é o OPEX. Então o CAPEX, ele está relacionado a hardware, mais a hardware mesmo. Então, não só hardware em si em TI, mas falando em TI, sim, hardware, servidores, aquele appliance que você compra, aquele switch que você compra, são hardwares que você deixa dentro do seu data center, ou você aluga em algum lugar e coloca o hardware lá dentro em algum data center de outra pessoa. Então, o CAPEX ele é para isso. Claro que quando nós falamos em CAPEX, fora do mundo do TI, só para você ter uma ideia, ele também são assets. Então, se você considerar cadeira, considerar prédios, essas coisas são tudo. Então, Capital Expenditure, ele é todas as despesas que você tem relacionadas a coisas físicas que você compra para você. Diferente do OPEX, que é um custo operacional. Normalmente o OPEX é um custo que você tem, que varia de acordo de um mês para o outro, e esses custos operacionais são custos para manter o CAPEX. Ou seja, você compra um switch, você precisa ter um custo operacional para manter esse switch. Qual é esse custo operacional dele? Então é isso, é um pouco mais abstrato o OPEX, e o CAPEX é aquela coisa lá concreta, aquela coisa que você consegue ver e sentir. Então eu coloquei dois termos aqui que você pode considerar como o CAPEX é você se tornando dono do hardware. Então você pega aquele hardware, esse hardware é meu, está aqui dentro do meu site, eu me preocupo com ele. E o OPEX são serviços. Como, por exemplo, vamos falar de um servidor. Você tem que criar um servidor. Se você criar um servidor no seu ambiente on-premise, você vai ter que comprar um hardware. Então você compra um hardware, você prepara a rede, eventualmente compra um switch, compra os cabos. Aí você vai ter que manter ele, você vai ter um custo operacional. Imagina se nós fizermos desse hardware um OPEX. Ou seja, com a AWS, por exemplo, você tem lá a AWS e você coloca seu servidor para rodar lá. E você paga ele por mês. Isso acaba se tornando um custo operacional para você manter. Isso quer dizer que, se eventualmente você não precisa mais, você não é dono daquele hardware, você é dono da operação, você é dono daquelas horas, você paga para usar isso daí. Então essa é uma grande diferença e esse é um dos grandes motivos financeiros que muitas empresas estão mudando para a modalidade OPEX, mudando para cloud em si. Então isso é o que eu vejo como maior diferença. Aí nós temos também, né, benefícios, a diferença relacionada a benefícios. Então, CAPEX, você gera benefício depois do investimento. O que isso quer dizer? Vamos supor que você precisa começar a comprar, você vai criar um site da sua empresa. Aí você fala, vou comprar um hardware. Você vai primeiro comprar esse hardware para depois começar a usar ele. E provavelmente no começo você não vai usar toda a CPU dele. Por exemplo, imagina que você comprou lá, sei lá, 100 CPU. Só um exemplo. Aí você começa o seu projeto, o hardware, você colocou no seu data center, todos os cabos bonitinho para a internet, enfim, tá tudo preparado. Aí você começa a vender. Então veja que tem toda essa parte aqui, ó, que está disponível, tá livre, né? Tá free, tá idle, tem vários termos para isso. E você só está usando isso. Eventualmente você vai começar a usar um pouco mais, mas ainda tem uma parte que você paga. Então você acaba tendo um benefício do hardware depois de um tempo. Você compra um hardware daquele tamanho e no futuro você realmente vai usar ele inteiro. Eu já vou te explicar um pouquinho melhor isso daí de novo, porque esse aqui é muito importante. E tem outro detalhe, e esse daqui diferente do OPEX, que é por hora. Então você não vai, idealmente, né, claro que existem exceções, mas a ideia não é você comprar um hardware, um servidor na AWS com 100 de CPU. Quanto você precisa agora? 20? Então beleza, você compra um servidor de 20 de CPU. Preciso de mais? Você vai lá e troca para de 30 de CPU. Você paga por hora. Então é um custo operacional. Você não precisa se preocupar com hardware. Você não precisa comprar um hardware para o futuro, né? Para começar a usar no futuro. E tem outro fator que muitas empresas acabam utilizando, que é fazer um leasing de hardware. Então leasing ele é um termo aí mais na parte financeira, mas algumas empresas eles precisam utilizar. Vamos supor, você precisa comprar um hardware.
Esse hardware, sei lá, ele custa 200 mil. Tem empresas que compram coisas muito mais do que 200 mil. Então ele custa 200 mil reais. Aí você fala, bom, eu não tenho esse dinheiro para investir agora. Eu não vou comprar um hardware de 200 mil. O que eu faço? Vou ir no banco, vou financiar isso? Tem algumas taxas de transação com o banco, tudo mais, IOF, de cartão, enfim. Tem algumas coisas aí que acaba atrapalhando. Então tem a modalidade de leasing, que normalmente você paga um pouquinho menos de taxa e você financia, como se fosse um financiamento, mas um pouco mais barato que o nosso financiamento no dia a dia, que é o nosso financiamento de casa, de carro, enfim, esses outros financiamentos. Então muitas empresas elas acabam optando por esse leasing. E esse leasing acaba tendo as suas desvantagens, grandes desvantagens muitas vezes, que você acaba comprando um hardware super caro, às vezes você nem utiliza e você paga uma taxa de juros adicional sobre ela porque você não comprou naquele dinheiro vivo, né? Você não pagou à vista. Então, galera, tem uma outra coisa que eu quero mostrar aqui, voltando à parte de benefícios. Nossa, eu até apaguei aqui o PEX. Então vamos imaginar o seguinte cenário, isso daqui é muito interessante. Imagina que aqui é tempo. Então 1, 2, 3 anos, aqui é o tempo. E aqui é o dinheiro que você vai gastar. Então, em vermelho eu vou colocar o hardware. Vamos supor, você vai começar um projeto novo. Daí você fala, vou comprar um hardware. Você compra um hardware. Ou melhor, deixa eu explicar de uma outra forma. Vamos supor a sua demanda. A sua demanda de TI, você imagina ela aqui, de 2020 a 2030, ela vai só crescer. Essa é a sua previsão. Ela sempre vai crescer. Claro que em 10 anos você não vai comprar um hardware para atender 10 anos, mas você vai ter que comprar um hardware pelo menos para os próximos anos. Vamos falar de 2 anos. Aí você vai lá e compra um hardware. Beleza? Quando chegar nessa data aqui, você viu que está chegando aqui, ó, a sua demanda vai precisar de mais hardware. Aí você vai precisar comprar um novo hardware. Chegou na demanda aqui, você vai ter que comprar um novo hardware. Então isso daqui é sempre dinheiro, você gastando mais dinheiro, porque são novos hardwares. Aí beleza, agora falando sobre a parte operacional do negócio. Como que funciona as pessoas usando isso daí? Olha aqui, isso você começa lá com 1 de CPU, né? Você começa a usar aquele hardware, normalmente o uso é assim, aí ele está chegando perto, compra outro hardware. Aí você tem lá o seu uso aumentando, compraram outro hardware, daí você tem o uso aumentando. Enfim, vai ser sempre assim. O que tem aqui que é um fator de grande atenção. Tá vendo isso daqui tudo? O que essa taxa aqui, essa área aqui quer dizer para você? Essa área é tudo dinheiro que você colocou na lata de lixo. Porque são recursos que você teve que ter, porém você não usou. Então, esse é um grande problema do CAPEX, que você tem recurso, você não usa todo o recurso e você acaba pagando por ele. Sem falar, galera, nem estou entrando tanto em detalhe, que esse hardware aqui que você comprou, em algum momento você vai ter que atualizar ele, porque esse chip, sei lá, chip versão 1, é o chip 1. Aí aqui já vai ser o chip 2, esse é o chip 3. Aí o 1 não pode ser mais 1, porque às vezes acaba o suporte, aí você vai ter que pagar mais dinheiro enfiado para chip 2, chip 3. Na AWS, sabe como você troca de hardware? Desliga o servidor, liga o servidor, sucesso, chip 3. Então é muito mais simples, muito mais tranquilo. Então essa é a grande diferença e esse é um dos grandes motivos que a gente normalmente seleciona a opção On Demand ou Pay As You Go, que é a modalidade que você paga pelo que você usa e não porque você está prevendo que você vai usar. Acaba sendo muito melhor e financeiramente muito mais barato. Então é isso aí, galera. É isso que eu tinha para falar sobre CAPEX, OPEX. Se você tem algum exemplo real, não deixe de colocar nos comentários que eu gostaria de saber um pouco mais. E se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever que eu estou postando dicas de 1 a 2 vezes por semana, tá bom, galera? Isso aí, até a próxima.